Hoje nós estamos com um convidado ultra especial que eu quero que você fique até o final, porque você vai ficar surpreendido com o que nós vamos ver hoje. Ele é o Jefferson, engenheiro agrônomo, 12 anos de FUNAI, trabalha com antropologia prática e ele é conhecido entre os índios de Ixque. Jefferson, Acho que da Shira Michacho Inapan Vakspar de Kai Chai Kui Kai Awa de Kai Sharaske. o Jefferson fala a língua dos índios. Como é que tá, Jefferson? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, prazer estar aqui. Ô Jefferson, me fala uma coisa. Você tá há 12 anos na FUNAI? Sim, eu cheguei em 2012, né? 2024 fez 12 anos. Sei. Eu me formei em engenheiro agrônomo, trabalhei um tempo como agrônomo, depois resolvi prestar um concurso para trabalhar na Amazônia com índios. Sim. E aí eu estou lá até hoje, trabalhando na área de índios isolados e índios de recente contato. Índios isolados e índios de recente contato. Isso. Bom, enquanto você está aí, nós estamos em pleno 2024, chegando para 2025, o Jefferson trabalha cuidando de povos indígenas que vivem de uma forma bem primitiva, né, Jefferson? Sim, bem, diríamos, natural. Você falou que você faz a antropologia prática. Prática. O que seria isso, antropologia prática, o Jefferson? Seria basicamente você entender o homem como ser, Sei. estando no meio no meu caso, né, eu tive a oportunidade de estar no meio de indígenas isolados e de recente contato. Ou seja, eu não fiz uma faculdade de sociologia com especialização em antropologia, mas faz 10 anos que eu tive a oportunidade de conhecer um povo Sei. totalmente isolado no estado do Acre, na Amazônia, Sei. que ainda andavam nus, viviam basicamente de caça e pesca, coisas naturais, caçando na flecha. Pesca? Vivendo de forma natural, de caça, pesca, caças feitas com flechas, né? Tá. Eles mesmos produzem as flechas. E faz 10 anos que eu trabalho com esse povo, então eu tive que aprender um pouco da língua deles, fazer um dicionário da língua deles, que não existe nenhum registro, né? E toda a complexidade do que se é você ser a ponte entre um povo que vive há 10 mil anos paralelo ao desenvolvimento da nossa sociedade, desenvolvimento que eu digo tecnológico, e desde que o homem começou a se juntar, né, com a agricultura e se expandir como grupo, né, e eles estão paralelo a isso, eles vivem ainda de forma natural na selva. Então, quando um povo desse resolve entrar em contato conosco, é uma responsabilidade muito grande, e eu estive lá nesse meio todo, e por isso que eu digo antropologia na prática. Então, me fala uma coisa, o Jefferson. O Jefferson é parente, ele é primo da Gláucia, né? Somos primos. Primo da Gláucia, como ele é primo da Gláucia, é primo meu também, somos parentes também, primos, né? Faz muito tempo que eu vejo que o Jefferson trabalha na FUNAI, e quando ele entrou para trabalhar na FUNAI, eu falei, gente, o Jefferson enlouqueceu, né? Porque não é tão fácil assim, né, Jefferson? Não. Você trabalha numa escala, só para você ter uma ideia, o Jefferson trabalha no Acre, né? Estado do Acre. Você ficou esse tempo todo no mesmo local. A maior parte, isso aí, porque eu trabalho na FUNAI, tem as frentes de proteção etnoambiental na Amazônia. São 11 frentes, e no Acre tem a frente Envira, e eu trabalho nela esse tempo todo. Tá. Sim, aí as escalas em selva, elas foram ajustadas de acordo com o tempo, teve vários tipos, né? Chegou uma média de 2 meses em selva, 2 meses na cidade, e a gente tinha um direito a um descanso, né? De 1 a 2 meses na cidade. Então é uma escala completamente diferente de uma escala normal, né? Totalmente diferente. A gente tem que... É porque as distâncias são muito, muito longe, assim, você tem que estar disposto a viajar de 4 a 10 dias de barco para chegar no que diríamos ser o escritório da FUNAI em selva, que é uma base da FUNAI dentro de uma terra indígena muito grande, para a área de índios isolados, e também índios já de recente contato e índios já contatados há muito tempo. É uma área de muitos indígenas, né?
Então a gente tem essa escala e é difícil chegar lá, é muito demorado. Então, assim, hoje está ajustado para um mês e 45 dias, mais ou menos. Então você fica. Suponha que você fique 2 meses trabalhando, aí você pode tirar 2 meses de folga. Isso daí, como é uma profissão totalmente assim, nova, né, recente e muito peculiar, ainda está em fase de ajuste. Nas 11 frentes, cada uma tem, eu não sei se já foi totalmente padronizado para todas, a frente em Vira está mais ou menos de um mês e 45 dias para um mês de folga, algo assim, ou o mesmo período. Ô Jefferson, para quem não conhece a FUNAI, que a gente escuta falar de FUNAI, a gente escuta assim muito pouco. A gente só sabe que a FUNAI cuida dos índios, mas a FUNAI é um órgão federal que cuida dos índios. E aí tem quantas frentes espalhadas? Dá um panorama do índio brasileiro para a gente tentar entender, porque a gente, quando fala de índio, pensa em um índio só, um tipo de índio só. Sim. E não é assim, né? Não. O Brasil é um mosaico de cultura, de línguas e de povos. Na questão indígena, a gente tem mais de 300 etnias. 300? O que significa 300 etnias? Significa que tem 300 vilarejos, povos? Povos diferentes. Como é que é um povo? Tupi-Guarani, Tá. é o povo Tupi. Aí tem um povo lá do Acre, que é o povo Axanica, que tem uma história diferente totalmente, que veio de uma região totalmente diferente dos Tupi, que são já mais da região aqui do Sudeste. Aí tem os Tupinambá, que já é outra região. Seria, assim, uma alusão ao que nós chamamos de países. Tem o brasileiro, o argentino, o paraguaio, Sei. que são culturas bem diferentes, que falam línguas diferentes, costumes. E para os indígenas é esse mesmo jeito, né? Então a gente tem mais de 300 tipos. No Acre, só no Acre, a gente tem mais de 20 etnias. 20 etnias? Você tem, por exemplo, os Runicuí, os Madhá, os Kaxinawá, os Isolados, os de recente contato, os Nauá, são vários. Então, cada povo desse é um mundo, é um universo. E cada povo fala uma língua diferente ou eles falam a mesma língua todo mundo? Cada povo tem sua língua, mas existem os troncos linguísticos onde um povo pode falar uma língua muito próxima do outro. Muito próxima do outro. Como, vamos dizer, português, espanhol, algo assim, entendeu? Então, seria mais ou menos nesse sentido. Agora, então, esses índios, eles são milenares. Eles estão aqui desde antes da colonização europeia? Sim, já estão aqui. Os estudos estão evoluindo ultimamente, sim, tem surgido várias novas teorias, mas existe uma de que o homem passou pelo Estreito de Bering, lá entre a Rússia e o Alasca, né? E desceu em torno de uns 40 mil anos e foi se espalhando para baixo. Mas já existem outras teorias que pode ser que venham por acidente, alguns vieram da África direto para cá. Nesse ponto eu ainda não tenho muito domínio, né? Que nós somos europeus. Mas diria... Que é fácil entender. Mas diria de uma forma ancestral, nós e eles surgimos quase que junto na Terra, praticamente junto na história da Terra, entendeu? Ah, entendi. Só que tivemos trechos diferentes de história, tivemos divisões, assim, né? Você fala, nascemos juntos como humanidade. Como ser humano. Tá. Existia uma época que os nossos antepassados e os deles estavam juntos, no mesmo jeito, vivendo do mesmo jeito. Que não existia ainda cidades, não existia... A gente já viveu na floresta, nosso sangue. Sim. Né, já viveu no passado. Então, só que chegou uma época da história que a gente começou a se organizar de uma forma tal que formou-se a sociedade que está hoje. Que são vários países, cada um com sua cultura e tal. E ainda existe a outra galera que está na floresta. Tá. Engraçado. É curioso a gente imaginar que ainda existem índios no mundo, né? Existe. Muitos, aos milhares. Então, agora você Jefferson, há 12 anos, cuida. Como é que é esse cuidado? Você antes de falar do cuidado, me explica como é que você fez um estudo de linguística. Quem que te ajudou? Como é que vocês fizeram esse trabalho? Você falou que catalogaram 1000 palavras? Em torno de 1000 palavras. Eu acho que hoje já tem até mais, mas o trabalho inicial foi esse. Então você fala a língua de qual tribo? Então, esse povo a gente denomina como um povo do Xinani. Povo do Xinani. Então a língua é Xinani. Língua Xinani. Porém, os índios, eles têm direito à autodeterminação, entendeu? A gente perguntou para eles qual é a língua de vocês, ou qual é o nome de vocês como povo. Eles falaram, a gente não sabe, nunca ninguém perguntou isso pra gente, porque eles eram isolados. Eles não têm nome.
Até agora eles não deram nome para si. Eles não se auto-identificaram como nada. Curioso a estrutura de pensamento. É como vamos dizer que a gente só existisse o Brasil no mundo e a gente fosse brasileiro. Não faria sentido a gente se autodenominar como brasileiro, porque geralmente o nome é dado por o vizinho. A etnia vizinha, a tribo vizinha, né, o grupo vizinho, que lá no Acre tem o Kaxinawá, tem o Yabinal, Jaminal, que é o povo do machado. Então, um povo que estava aqui vendo outro povo cortando árvore com machado pela primeira vez, fala, aquele é o povo do machado. Então, geralmente, uma etnia dá o nome para outra. Esses, como estão isolados, no caso dessa etnia do povo do Xinani, eles não se autodenominam. Eles falam, como é que a gente vai ser nosso? Pra que saber o nosso nome, entendeu? Quem deu o nome nosso foi os pais da gente, Foi alguém que deu o nome. Eu não dei meu próprio nome. Se você fosse se encontrasse sozinho no mundo, assim, vamos dizer, seu pai, você nasceu... nasci sozinho no mundo. E você foi andar pro mundo sozinho. Eu não preciso de nome. Você não sabia seu nome, talvez. Não tem, isso é uma coisa nossa, entendeu? Eu não preciso dizer quem eu sou. Por que você vai dizer, entendeu? Engraçado, porque é uma forma completamente diferente de se ver, de se entender, né? De se entender. Então vocês fizeram um trabalho linguístico. Como é que vocês catalogavam isso? Existe uma técnica que eu aprendi, né, com uma grande amiga minha, linguista, a Lívia Camargo, do Rio de Janeiro. Uhum. Ela fazia doutorado na época em Nova Jersey de linguística, né? Tá. E ela foi convidada, né, teve um processo, né, administrativo no escritório, para fazer esse trabalho de a gente montar um dicionário. Tá. E para isso existe uma técnica que chama ilicitação. Ilicitação. O que seria isso? Que é diferente da licitação pública. Ilicitação perdoe os linguistas que estiveram ouvindo, mas é uma técnica de você obter palavras do provo, do objeto de estudo, né? Tá. De arranjar alguma forma de ter palavras e conseguir traduzir e montando um banco de dados. Tá. Por exemplo, para algumas coisas que a gente conversava, as crianças ajudavam muito, que crianças estão muito mais abertas para brincar e aprender língua, né? Tá. E falar a língua. Eu fazia teatro e ela ia anotando. Ela falava assim para mim, eis que, vamos descobrir como é que eles falam cair. Cair. Aí eu pegava e ia andando assim, puf, caía. Aí as crianças riam e já falavam, ele caiu, né? Então, aí ela anotava e já traduzia. Como é que é cair? Agora eu me esqueci. Mas fala uma outra coisa. Faz 3 anos... Tá. Me fala... se não me engano. É cair. Algo assim. Faz 3 anos que eu não estou na base, então algumas palavras assim... Tá, então eles não têm letras, né? Palavras. Não, eles não tinham nada. Nenhum... São sons. Só sons. Sons. E eles conversam de 2 formas. Conversando verbalmente. E a outra que eu achei incrível foi sobre assovio. Como assim? Que nem um passarinho conversa com o outro? Só que eles conversam mais que o passarinho assoviando. Verdade. Eu vou dar um exemplo. A Lívia, essa linguista, eu acho que foi ela que presenciou essa história. 2 grupos de mulheres caçando, que as mulheres caçam também nessa etnia, né? Cada etnia tem o seu padrão. Tá. 2 grupos de mulheres caçando, aí um grupo... era assim, uma mulher saiu do grupo e se adiantou, estava dentro da floresta, ela foi pela beira de um córrego e lá na frente ela achou um jacaré. Tá. Através do assovio, ela conseguiu avisar as meninas que estavam aqui na onde ela estava e que bicho que ela tinha caçado. Pelo assovio. Alguma coisa assim. E aí elas já sabiam, eles têm uma comunicação desse tipo também. Caramba. Agora, o Jefferson, o ser humano aqui na cidade, nem falando, consegue se entender. Não, Paulinho, a gente nem com português, com gramática, a gente às vezes consegue se entender na cidade, né? Eu sempre tive dificuldade em português. Não, mas eles conversam com assovio e tem uma comunicação de gestual também. Também, que é complementar a palavra. Sim, sim. Eles expressam muito o estado de espírito, assim, o ânimo, né? Tá. Deles, eles expressam muito no gestual, sim, né? Tá. Por exemplo, quando eles têm uma discussão entre eles, eu já vi 2 homens, né? E ficam um de cá, o outro aqui, e eles ficam meio que num gingado, assim, tipo uma dança. Tá. Você fez isso. Tá. Aí eles apontam pro outro de lá, não, mas você fez isso também. Tá. Aí eles batem aqui, tipo, presta atenção, você, entendeu? Tem todo um gestual. Tem todo um... É como... entendi. É
É uma forma de expressão também, eu sabia mais uma língua, vamos dizer, né? Não sei se seria Caramba. bem isso, mas você tem o assovio, tem a língua verbal e a gestual, que nem no começo do vídeo eu falei que ele tava É, pedindo um barco emprestado, sei. ele falou, ixi, que me empresta um barco aí pra amanhã subir e caçar. Só para quem não prestou atenção no começo do vídeo, fala de novo o que você disse no começo do vídeo. Eis que da Shira Inapan Xerxo Vakis pare de Kai Marikai Chakui Kai Awadikai Pai. Aí ele chegou pra mim e falou: Eis que, pô, me presta o barco aí, que amanhã eu vou subir o rio e vou subir longe. Aí eles vai apontando assim, né? Eles ficam às vezes olhando pra onde tá o rio, assim, mentalmente. Aí eu vou subir amanhã, vou bem longe. Eu quero entrar na floresta pra caçar uma anta. O trabalho que você fez de linguística, eles têm o mesmo som para aquelas. Eles têm palavras. Sim, eles têm. Não, É o mesmo som para. Vocês identificaram 1000 sons que representam 1000 palavras. 1000 palavras daqui que conseguimos traduzir, mas é uma coisa complexa, assim. Se a gente aprofundar, tem os sons, por exemplo, para falar eles falam algo que sai da garganta, lembra um pouco os árabes. E talvez tenha variações Cara, que desse. dificuldade, cara. Ainda a gente tem muito cuidado de se fazer estudo com eles para não ser invasivo. A gente sempre vai devagar, tem que ter uma delicadeza, assim, sabe? Eles são muito delicados, assim, muito sensíveis. Então a gente talvez continue fazendo mais trabalhos até para eles mesmos, geração futura. Então, né? esse povo que você trabalha, que você fala a língua deles, quantas pessoas tem lá? Hoje eu acho que está com 35 pessoas, porque faz 3 anos que eu não vou nessa. Eu trabalhei 10 anos, mas faz 3 anos que eu não vou nessa base. Nessa base, tá. Eu tive que parar um tempo, me afastar por motivos pessoais. Tá. Mas é em torno de 35. 35. Porque nasceu algumas crianças, eu não sei como é que tá as últimas que nasceram. Então tem os povos, eles são de certa forma pequenos. Não tem assim 200, 300 índios. Isolados é muito difícil, porque eles sofreram várias pressões, né? As pressões externas da floresta, que você tem alguns países, você tem o problema do tráfico das madeireiras ilegais, né? Que eles vão derrubando floresta. Às vezes tem o narcotráfico que já vem atrás plantando as coisas deles. Você tem pressões de caçadores. Tem pressões, às vezes, de fazendas que estão no entorno, que queimam. As florestas foram diminuindo, pressão industrial, talvez. E aí eles foram se concentrando, né? Teve vários conflitos deles, entre índios. Índios com outros de fora, com os não indígenas, né? Com gente de fora, troca de tiro, com madeireiro legal. Me explica uma coisa. Você está no Acre, fronteira com o Peru. Peru. Então, essa fronteira do Acre com o Peru está à mercê... Quem que administra? Há uma administração do Exército, da Polícia Federal? Como é que... Me dá um panorama. Como é que é lá? É assim, a gente tem uma espécie Porque de um lugar acordo. longe, né? É longe, é um dos lugares mais isolados do mundo. Assim, mais isolados do mundo, porque ou você chega de barco ou de helicóptero. Não tem estrada. Só que o helicóptero é muito dispendioso, é muito caro você ter um helicóptero. A FUNAI não tem um helicóptero próprio para fazer esse tipo de coisa. A gente tem um outro órgão parceiro que é da saúde indígena, que é a CESAI, e às vezes eles têm contrato com helicóptero. Então, são regiões muito remotas, é difícil para o próprio nosso exército estar em todo tempo, em todo lugar, mas a gente fez uma parceria. Eles têm um sistema chamado CIPAM, que é um sistema de comunicação, onde a gente tem acesso à internet, no meio da selva. Chama CIPAM. O que é o CIPAM? Sistema Integrado de Proteção da Amazônia. Sistema Integrado de Proteção da Amazônia. Isso é um sistema de comunicação? De comunicação. Então, a gente está na fronteira. Se a gente pegar alguma irregularidade, aí a gente comunica a eles através do sistema que eles mesmos deixaram para a gente comunicar, que é o CIPAM. Então, por exemplo, teve um problema aqui, eu vou chamar o Exército ou a Polícia Federal. Que está a quantos quilômetros de distância? Bom... Você tá de helicóptero, eu vou falar de helicóptero, é mais fácil em tempo. Há 1h30 de helicóptero. Cara, você está completamente isolado. Totalmente isolado. É por isso que esses povos conseguiram se manter durante esses, que eu considero 10 mil anos da nossa desenvolvimento social não indígena, manter a cultura deles lá intacta, assim. E eles sobrevivem sem tecnologia, sem nada. E muito bem. É uma sociedade extremamente equilibrada,
Tá. onde não existe fome, todos comem de forma igual. A cultura e o conhecimento é repassado de geração para todos, seria uma escolaridade igual para todos, vamos dizer. Uhum. A alimentação é o que há de perfeito, porque é totalmente orgânico, é coisas da selva, sem nenhum químico, Uhum. peixes e caças, né? E conhecimento riquíssimo da floresta, de medicinais. E chega uma hora que chega até ao ponto do mistério. Eles têm uma intuição muito desenvolvida, uma espiritualidade muito forte, assim, chega a ser um mistério até. Eu acho que é uma inteligência muito antiga que se manteve pura. Ô Jefferson, como é que você já às vezes para e pensa, você já deve ter ficado lá bastante tempo, assim, sem vir, né? Já. Se tem uma coisa que você deve ter feito, são reflexões, né? A gente tem tempo para isso lá. Então, você fica pensando o que o homem branco, até que ponto vai a ganância? Porque você me falou que eles não têm ganância nem vontade de acumular nada, eles já estão prontos, né? Eles não têm essa ganância que a gente tem, que é natural, não existe culpado exatamente na história, né? Por um processo de vida que a pessoa teve, e de repente ela passou por determinadas situações que ela resolve ser gananciosa e ela deve ter algum motivo para isso. Tá. Se ela está certa ou errada, não cabe a mim a julgar. Tá. Mas eu vejo que tem projetos de ganância no nosso povo que vai daqui uma semana, daqui um ano, daqui Sim. 10 anos eu quero fazer lá, naquele lugar. E eles já não têm isso. Assim, eu não percebi isso neles. Eles assim. vivem de uma maneira O mais projeto simples. deles bom, amanhã a gente vai precisar de uma caçada. Tá. É uma coisa, o rancor que eu acho que eles guardam é muito, por exemplo, é muito leve. Eu já vi eles brigam de manhã, quase quer matar o outro e tal. Uhum. No final da tarde já tá mais tranquilo, entendeu? Já de repente já estão se falando de novo. Ou no outro dia. Existem algumas coisas que são profundas, que nem quando a guerra interétnica, que às vezes tem, de um povo encontrar com o outro isolado. Eles guerriam entre si. Lá no Acre eles são conhecidos como índios bravos, né? Tá. Porque como eles são um povo isolado e já sofreram muita pressão externa. Quais são as pressões externas? Então, são diversas. Pode ser de um outro povo. Tá. Porque pode ter alguma rixa histórica. Por exemplo, se tem alguma briga entre dois povos e um povo mata um de lá, Tá. ele vai lá e atira em um qualquer. Tá. Só que quem morreu lá foi o irmão, ou o pai, ou parente de alguém. Tá. E esse não vai esquecer. Ele vai chamar um grupo para vir revidar nesse povo daqui. Só que quando ele vir para revidar, ele não vai revidar exatamente no que matou. Ele vai revidar em qualquer um do povo. Foi o povo de lá que matou meu parente. Aí ele vai acertar o de lá. O de lá, ele vai matar o que não matou, ele vai matar o outro de outra família lá. Então essa coisa vai longe. Acho que eu vi isso aí com torcedor de time de futebol, né? Lembra muito uns que eu já ouvi por aí. Torcedor de time de futebol, que assim, né, o Palmeiras contra o Corinthians. Eu acho que é daí que derivou, né, essas brigas de torcida, né? Eu acho que já veio na coisa nossa lá da raiz mesmo, então não tem jeito. É uma coisa roots, ancestral. Não, ancestral. Você vê que eles parecem um bando de animal, né? Parece, não. E os índios lá não parecem animal, lá já os nossos estão meio... Você vê mais insanidade com aqueles times... Quando eu vejo briga de time de futebol em estádio, eu falo assim, não, é um bando de índio. É até uma ofensa pro índio, né? Sim. Ver aqueles caras brigando por causa de um time de futebol, né? Eu nunca vi índio fazer com tanta fuleiragem, assim, por tão baixo valor, tão baixo, como é que Quando fala? eu vejo aquelas pancadarias em torcida de jogo de futebol, eu falo... Eu nunca mais vou chamar eles de índios, porque... Os índios estão mais avançados do que aquele... São uns vândalos, né? Sim, eu tenho medo desses índios encontrar uns caras desses, assim, pode ser perigoso para os índios. Pode ser, mas curioso. Mas então, Tuto, esse povo que você fez um trabalho muito extenso, eles não falam português? Não, eles já foi em 2014, né, que a gente fala lá que eles saíram da floresta. Eles não saíram, eles saíram do lugar isolado que eles estavam para se aproximar de uma etnia, que no caso foi a Axaninca, que é uma etnia que já está em contato com a nossa sociedade há muitos anos. Uhum. Quando eles se aproximam, aí a Frente de Proteção tem que atuar. A gente faz a ponte entre o mundo deles e essas outras etnias. Logo de início, o problema é a doença. Os nossos vírus são muito fortes para eles. Eles têm as doenças deles e a cura deles, que é coisas da floresta, né? Entendi. Então, a gente faz esse cuidado, né? Você falou que já teve reportagens lá onde você trabalhou de órgãos internacionais, canais internacionais. Sim, já teve. Quem que já foi lá?
O que eu lembro, já foram várias, porque essa frente, ela já existe desde 1987, se não me engano, Tá. essa base lá, né? Eu sei que já foi a National Geographic, a Discovery, Channel 4 da Inglaterra. Teve uma foto que ficou muito famosa, que rodou o mundo inteiro, que é lá onde a gente trabalha, com o povo que a gente trabalha, que Tá. foi 2 índios tentando derrubar um avião na flecha. Olha. Essa foto, o fotógrafo pegou eles tentando derrubar o avião, Tá. e aí rodou o mundo todo, ficou muito conhecido. Muitos que talvez dos que estão assistindo a gente, de repente já tenha visto essa foto. Tá. Ela ficou muito famosa. Tem como pesquisar no YouTube, Tem. no Google? Se você digitar índios isolados tentando da Amazônia ou do Acre, né? Tentando derrubar o avião na flecha. Aí E vai aí aparecer aparece. as fotos. Você Olha. pode pôr imagens, vai aparecer Tá. dois índios. Eu vou ver se na edição eu coloco aí pra você dar uma olhada. Sim. E Tuta, como é que é essa base da FUNAI? Fica em Boa Vista, no Acre? Em Boa Vista tem Roraima, aí já é outra região. Opa, Tá. desculpa. É porque são 11, né? São 11 regiões. Tá. A minha base, onde eu trabalho, fica em Rio Branco. Rio Branco, Em Rio Branco. no Acre. No Acre. E aí as outras bases são espalhadas pela Amazônia. Você tem na Amazonas, no Roraima. E o escritório é onde a gente faz o planejamento logístico, as relações de trocas com o governo de Brasília, de trocas burocráticas e necessárias, né? Uhum. É tudo no escritório em Rio Branco. E aí a gente planeja uma missão ou uma expedição e vai para a selva. Que aí para o interior do Acre, para cidades do interior, pegando os rios e indo para dentro da selva amazônica mesmo. Então, Pensa selva amazônica. O Jefferson, a gente chama ele de Tuta, que é o apelido, né, Tuta? Eu tenho vários apelidos por aí. Então, você é chamado de como pelos índios? Isque ou isque-está. Isque ou isque-está? Por que qual é a origem desse nome? Eles te deram esse nome? Foi. Logo no início, em 2014, quando eles ainda andavam nus na base, porque a gente tinha a base da FUNAI, e eles ficaram próximos à base para a gente cuidar da saúde deles. Tá. E também ficar tentando fazer essa ponte que eu falo, né, para eles se aproximar do nosso mundo de forma mais sustentável. Aí tinha um índio muito engraçado, o Purustá, que ele me via de longe e isquisquistá, ele ficava me chamando de isquisquistá direto. Aí um dia eu fui tentar entender que tinha um intérprete, Jaminal, que é um outro índio que fala uma língua próxima da deles. Tá. Seria o espírito do irmão mais velho, ou primo mais velho, de tá. amizade que passa de geração a geração. Parece que existe um espírito no ar de amizade que são passados pelas gerações. Tá. Pai para filho, avô. Chamava desse nome. Diz que está. Mais para frente, alguns anos depois, me falaram que é um animal, um bichinho fofo, não sei, tipo, não seria um cachorro, porque eles não conheciam o cachorro, vieram conhecer cachorro há pouco tempo. Olha. Não conheciam galinha, tem vários bichos assim, depois é outra história. Tá. Então, tá nesse meio aí, entre um espírito da amizade com um bichinho legalzinho, bonitinho. Que é uma coisa fofinha. Pelo menos é o que eles me dizem, né? Pode ser que seja outra história, eles estão me sacaneando, me bagunçando comigo e eu não tô sabendo também. É que nem quando você tá aprendendo uma língua no outro país, o pessoal fica zoando, né? O Jefferson, então vamos por partes essa conversa. Isso aqui é muito interessante, porque eu estava conversando com o Jefferson e tem tanta situação que ele estava me contando, porque o Acre e o Peru, né, Jefferson? Que é uma região bem inóspita. E lá não tem só índio, lá tem pessoas, tem garimpo, tem diversos homens do mal, né? Tem muitas situações. Tem muitas situações. Delicado. E o que acontece é assim, existe o Exército e a Polícia Federal que teoricamente vigia aquela região, né? Sim. Mas não dá para saber exatamente onde é a fronteira entre um país e outro, ou dá para saber? Na prática, se você andando dentro da floresta é muito difícil, não dá. Muito difícil saber. Porque é tudo igual. Eu já fui, às vezes a gente faz uma visita. Essa base da FUNAI, da Frente em Vira do Acre, que é a base do Xinani. O Xinani é um igarapé que tem próximo, aí pegou a base do Xinani. Esse povo que eu trabalhei esse tempo todo, é o povo do Xinani, que é desse rio, né? Rio Xinani. Ela está a 32 quilômetros da fronteira. E ali é só selva, então não tem separação. Às vezes a gente vai até a fronteira que tem um marco da época do Marechal Rondon, que ele fez essa tour pelo Brasil, demarcando as fronteiras, né? Com a ideia do telégrafo. E aí tem os marcos, que é uma estrutura, uma torre, assim, com a numeração. Assim. Ali você percebe que de um lado é
Peru, do outro lado é Brasil. Assim, visualmente é só por causa do marco, mas se não tivesse, não é tudo igual. A floresta é do mesmo jeito, aí entra para dentro do Peru quilômetros e quilômetros de floresta no mesmo padrão do lado brasileiro, então não dá para saber. Bom, o exército, a polícia, eles já, quando vão de sobrevoo, eles têm os GPS, aí tem a demarcação do GPS, Tá. você sabe, né? Entendi. Mas em loco, não dá para saber. É igual. Tanto é que os índios não têm fronteira. Para eles não existe o Peru, o Brasil. Ali é outra terra, entendeu? A terra de onde eles estão acostumados a rodar. Entendeu? Entendi. E aí, o Jefferson, você tem vários casos, várias histórias, né, de situações que você já passou e que você pode... Você estava me contando uma história de um cidadão procurado e tal. Você pode contar muita coisa, gente. O Jefferson não pode falar, mas o pouco que ele pode falar, nós vamos saber, né? Sim. O que você pode comentar, Jefferson, de situações que aconteceram, que você pode dizer, assim, de uma forma sem contar o milagre, sem contar o santo? Que seja de forma curiosa, né? Eu sei, eu entendi. Bom, você tinha falado dessa situação do português. Uhum. Lá foi possível conhecer situações extremamente interessantes, que parecem coisa de filme. Sim. Existe um português, eu não vou falar o nome dele. Sim, não precisa. Ele é um senhor, eu não sei, ele deve ter entre 60 e 65 anos por aí de idade, ou mais até. Uhum. E ele já foi parar sozinho nessa base, isolado, num dos lugares mais isolados do mundo. Sozinho, vindo do Peru, lá a pé, no meio da floresta, sozinho. Olha só. Ele já foi lá 4 vezes. Ele apareceu na base. Apareceu lá. A pé. A pé. Como? Você não... Ó, o que a gente sabe... E ele falando português com sotaque de Portugal. Falando português, falando nossa língua. É um senhor, ele faz coisas ilícitas, ele já foi procurado, ou eu não sei se ainda é, como é que está a situação dele atual. Ele é procurado pela Interpol, ele já teve problema na Europa, em Liechtenstein, já teve problema no Maranhão, ele sempre tem um problema em algum país, ele é um cara de problemas internacionais, e anda sozinho no meio da floresta. Então... E extremamente sábio. E... Você teve contato com ele? Não, eu nunca tive. Quando eu estava na base e às vezes que ele apareceu, eu não estava lá, mas eu gostaria. Tá. Apesar dele ser um bandido, diríamos, e lá ele foi muito educado com todo mundo. Ele tinha um propósito que a gente não sabe exatamente qual é. A gente desconfia que ele tem relação com um minério ilegal do lado peruano, que ele teve alguma coisa lá e veio fugido para o Brasil por algum motivo. Pela floresta. Pela floresta, andando sozinho no meio de uma floresta densa, onde tem onça para todo lado, a cadeia, a biodiversidade lá nesse lugar está latente. Tá. Você tem a onça e toda a cadeia, né, alimentar. Sim. E tem toda a floresta equilibrada. Tem as distâncias super longínquas, que são dias e dias de viagem, né? Tá. Inclusive os índios isolados, que são índios bravos, que são perigosos. Porque se ele encontra e vê uma ameaça numa pessoa, ele mata, entendeu? Tá. E esse cara, quando ele chegou, ele sabia, inclusive, coisas de índios isolados que a gente não sabia, entendeu? Ele estuda a região. E ele foi parar na base da FUNAI, e o chefe da base da época descobriu que tinha alguma coisa errada com ele e chamou a Polícia Federal para buscar ele. Tá. Ele ainda foi audacioso e falou, vocês simplesmente vão me pagar uma passagem para o meu país. Aí ele sabe tudo, coisas de lei. Sabia de lei, sabia tudo. Sabe tudo. E tava lá maltrapilho, de roupa rasgada, deve ter atravessado passando dias. Fome, magrelo. Com uma mochilinha nas costas, passeando lá, sabe lá Deus, foi preso e reencaminhado para a Polícia Federal. E reencaminhado. E aí ele, nessa primeira vez, eu não sei o que ele deixou no caminho, que ele falou pro pessoal da base, a polícia vai me levar, eu vou ser preso e eu vou ser solto por causa disso. Eu não sei entrar nesses detalhes, porque eu não estava lá. Sim. Mas depois disso ele voltou lá mais 3 vezes ainda. Então ele foi solto mais 2. Tá, olha. Existia alguma brecha na lei. Alguma coisa ele estava rodeando a região. Ele é sábio, ele é safo, né? Ele tem uma sagacidade de conseguir perambular pelo sistema. A última notícia que eu tive dele é que realmente agora ele está preso. Tá. Ele estava preso numa cidade do Acre, Cruzeiro do Sul. E aí não vimos mais, mas é extremamente curioso como ele consegue andar sozinho no meio da floresta, com todo esse conhecimento. A gente pergunta para ele, você não tem medo de onça? Aí ele fala, não, ele tem toda a explicação biológica, porque ali está muito equilibrado, a onça dificilmente vai querer atacar algo
que é fora do... que ela nunca viu, tem umas que nunca viu um homem, talvez. Uma pessoa, né? Algumas podem ter visto já os índios lá, mas uma pessoa como ele, então... Ele tinha todo esse conhecimento e foi para lá. Caramba. Então, o Tuta, me dá uma noção de geografia para a pessoa chegar. Você, quando vai, você está de folga, mas quando você volta para o seu local de trabalho, qual é o caminho que você faz? Você vai de avião até onde? Bom, eu vou... É assim, se tem a capital Rio Branco, que é o escritório, a sede. Tá, então você obrigatoriamente vai para o aeroporto de Rio Branco. Agora, né, eu estou aqui em São Paulo, eu pego um avião para Rio Branco ou ônibus, né? Que às vezes eu gosto de ir de ônibus para atravessar o Brasil e ir conhecendo. Você vai tranquilão. Eu vou antropologando pro caminho. Agora tudo é estudo, entendeu? É legal você ver as pessoas diferentes subindo e descendo do ônibus, um sotaque, passando por vários estados até chegar no Acre, né? São quase 4.000 quilômetros. Eu acho muito legal. Bom, lembrando que o Tuta está preparando um livro, né, Tuta? O Tuta, ao longo desses 12 anos de FUNAI, esse monte de história, ele está preparando um conteúdo riquíssimo que ele vai revelar, que em breve ele vai ter esse conteúdo para estar passando para você. Por isso que ele tem toda essa análise. Então você, quando vai de ônibus ou de avião, o tempo inteiro você está fazendo uma antropologia. Se torna natural. Para mim foi um dos maiores presentes que eu tive como profissão, foi aprender um pouco de antropologia na prática. Eu tive vários contatos com antropólogos de universidades, linguistas. Sei. E aprendi muito com eles. Uhum. Mas depois que eu conheci os índios isolados, que eu já morei nos Estados Unidos, já visitei vários países da América do Sul, já tinha um contato cultural bem diverso, já rodei vários estados do Brasil. Mas eles, para mim, foi muito chocante de como eles vivem muito bem. Assim, então... é um quê de sensibilidade de vivência, de mistério, de arte, de tudo, de uma coisa aguerrida, que tem as guerras. Uma coisa de honra, né? Tem vários modelos assim, de comportamento que é inédito para mim, né, e para muitos de nós, porque esses lugares são protegidos, né? Sim. Então, e são muito distantes. Então, quando eu venho para nossa sociedade, eu fico vendo com o olhar de lá, vendo a gente aqui. E eu vejo, por exemplo, eu tenho um pouco de dificuldade na cidade no início, por causa da sistemática de horário. Tem que ser rápido, tem que ter horário, tem que ser pontual. Principalmente em grandes capitais, né? E lá é outro espaço-tempo, entendeu? Então lá não tem muito horário para as coisas. É tudo pelo sol. O índio não tem... bom, quando a gente fala em índio, não é um índio. Esses índios que estão trabalhando, né? Como eu disse, tem mais de 300 etnias, cada um tem um jeito de lidar com o espaço-tempo. O tempo também é relativo para os índios, não só como o Einstein falou que o tempo é relativo, né? Para os índios também assim, cada um tem o seu tempo. Então lá não tem agenda, não tem relógio, eles não têm. Então, você usa relógio? Você acabou também entrando no esquema? Eu entrei no esquema, porque eu usava, como eu era gestor da FUNAI, então eu tinha que fazer um balanço entre o nosso sistema de vida, que é cartesiano, você tem que ter um horário, tem que ter uma lógica para poder entregar um relatório, tem que ter os dias, essas coisas, né? E também é o estilo de vida deles, que é atemporal em relação ao nosso. Então eu não tenho... lá se Olha fala... só. Eles não têm esse negócio de marcar um compromisso para tal horário, não tem relógio, não tem agenda. E isso aí dá uma paz de espírito muito grande. Eu senti essa paz de espírito na aldeia. O fato de você se surpreender. É muito difícil você fazer um exercício mental ou social de você não ter relógio e agenda. Porque a gente cresce tendo relógio e agenda desde quando nasce. Exatamente. O tempo é medido. E lá não tem essa ânsia. Isso aí dá uma paz de espírito, entendeu? Olha, não, deve ser pirante. Porque você fica um período lá e um período... Você em 12 anos, você tirou férias... Como é que é a rotina de uma pessoa que está na FUNAI? Você trabalha, vamos supor, você trabalha 2 meses e descansa 2 meses. Vamos chamar de turnos. Sim, seria. Você tem esse turno. Mas aí depois você tem as férias também, não? Temos as férias também. Porque uma vez por ano você tem 30 dias normal. O teu trabalho legal. Assim. O teu trabalho é um trabalho completamente diferente de uma pessoa comum, né? Totalmente diferente. Assim, eu, vamos dizer, como diz o popular, eu caí de paraquedas, ela não sabia que era assim, né? Eu falei, vou entrar na FUNAI. E eu pensei... Assim, eu lembro, quando noticiou-se na família que você trabalharia na FUNAI, eu fiquei intrigado. Eu falei, como é que será que é isso, né? E aí você chegou... Então,
esse um pouco lá, um pouco aqui. Então você é considerado, você trabalha imerso É imerso. você fica imerso por 2 meses. Totalmente Dormindo imerso. onde? Bom, quando a gente está próximo da base, a gente dorme dentro das casas da base. Quando a gente vai fazer a expedição, a gente dorme na praia, ou no chão, na areia, em cima do lençol, ou a gente faz, a gente fala rabo de jacu, né? Que pega umas folhas assim de umas plantas e faz uma cabana e amarra a rede embaixo. Tem, dependendo da região, tem os batelões, que são tipo chalanas, que é muito comum lá no Acre. Eles ficam estacionados na beira do rio. Tá. E são lugares grandes onde dá para amarrar a rede. A gente para e dorme lá dentro. Cara, isso Então, ou no meio da floresta, nas árvores, tem vários lugares assim. Gente, e me fala, o Tuta, isso aí, isso é um emprego, é um trabalho. É um trabalho formal. Eu trabalho para o governo federal. Quando você está em expedição, como é que é? Vamos supor, você está na base da FUNAI, ele já não é mais em Rio Branco, já tem uma base próxima de onde os índios estão, é isso? Tem uma base próxima, porque... É uma casa? Como é que é? É uma instalação que tem uma casa com quartos, aí tem uma cozinha separada, tem área de estar, de lazer, tem oficina, tem campo de futebol. É uma chácara, vamos dizer assim, no meio da floresta. Uma chácara no Seria meio mais ou menos isso, de madeira. Da FUNAI. Da FUNAI, que é uma base de proteção etnoambiental. E aí você fica ali. A gente dorme lá durante esse tempo de 2 meses, um mês e 45 Aí você dias. tem expedições e volta para essa base. Aí a gente tem expedições ao entorno da base. A gente vai e volta. Pode ser expedição de um dia, para você ir ali na fronteira com o Peru, que a gente faz isso, a gente vai e volta no mesmo dia. Mas tem outros de visitar alguma aldeia abaixo ou acima, ou algum local acima, que pode ser 2 a 3 dias. Entendi. Aí quem cozinha nessa base? Como é que você se alimenta? Como é que você dorme, acorda? Você toma banho, tem banheiro, tem tudo direitinho? Tem toda uma estruturinha. A gente fez toda essa estrutura, a gente construiu, né? Mas assim, lá é interessante que conforme você vai vivendo lá, a gente tem a alimentação que a FUNAI dá, tudo certinho, a gente tem a cozinheira, que geralmente é a esposa de um mateiro local, a gente contrata mateiros, são ribeirinhos. O que é um mateiro? O mateiro que a gente fala, você tem ali a terra indígena. Tá. Então eu saio do Rio Branco, vou para Feijó, que é a cidade. Antes de chegar na terra indígena, tem um pessoal que são os ribeirinhos, que eles moram desde quando nasceram, são gerações que moram perto dos índios. Eles conhecem tudo da floresta, conhecem de embarcação. Isso é um mateiro. São os mateiros. E a gente contrata 2 ou 3 por turno e uma cozinheira que geralmente é mulher de um dos mateiros. Que ela também cozinha coisas da região, tudo assim. E tem arroz, feijão, salada, carne, como é que... Tem. Como é que é essa logística? A logística, ela é complicada, assim, a gente tem que fazer ela muito bem feita, né? Porque a gente tem que sair com um barco do município lá. A comida vem de barco? A gente leva de barco. Conta pra gente com uma realidade. Não, Paulinho, que história que... Peraí, vamos por partes. Você chega em Rio Branco. Como é que funciona no barco, o Tuta? Me conta passo a passo para eu entender. Tá. Porque você explicou já umas 10 vezes e eu não consigo... É normal, porque é muito fora do comum, muito fora né? do comum. Então você está em Rio Branco, que é uma capital. Sim, a capital Uma cidade grande. Cidade grande. Maior que Araçatuba, em torno de 400 mil habitantes, 380. Tá. E lá tem a FUNAI. Tem a FUNAI de lá, e dentro da FUNAI de lá tem o escritório da Frente de Proteção, que é uma divisão da FUNAI. Tá. Aí você chegou lá, você se hospeda lá. Tem uma hospedaria da própria FUNAI. Não, assim, no caso, eu já moro na cidade, né? Tá. De Rio Branco. Eu já moro, que eu estou há muito tempo. Tá. Mas, então, geralmente, eu e meus companheiros moram na cidade já. A gente mora lá porque o nosso escritório é lá. Tá. Mas quando a gente vai para os interiores, aí tem os hotéis que a gente fica nas cidades, né? Tá. A gente geralmente vai de caminhonete, Tá. a gente pega a alimentação em Rio Branco, chega tudo em Rio Branco, lá é onde a gente pega a alimentação e faz as coordenações logísticas. Tá, entendi. A gente vai, por exemplo, nesse caso, a gente vai para um município chamado Feijó, que é mais ou menos umas 5 horas de viagem, dependendo da estrada, de Rio Branco. A gente vai de caminhonete com combustível, alimento, itens de cozinha. Bota tudo na carroceria e vai. E vai. Aí de Rio Branco vocês vão para onde? Nesse caso, desse lugar que eu trabalhei, vai para Feijó. Feijó. Que você olhando o estado do Acre, você olhando assim, ele parece uma mariposa. Tá. Então o Rio Branco está no lado direito aqui da asa, Uhum. e Feijó está mais ou menos no meio, entre as duas asas, seria assim. A gente vai até Feijó, onde passa um rio chamado Rio Envira. Tá.
Aí a gente dorme 1 ou 2 dias em Feijó para acertar a logística, para acabar de pegar o combustível a gente pega em Feijó mesmo, né? Ah. Enche os Eu barcos. vou tentar na edição colocar o mapinha dessa região para quem tá assistindo ver. Vou tentar ver se eu coloco o mapinha aqui enquanto você tá falando. Dá até para eu ir mostrando assim como é que é. Então vai contando que as pessoas Depois vão a estar gente vendo no mapa. Sim, fica mais legal para a pessoa visualizar. Tá, assim, então nós estamos já com o mapinha aparente. um mapa assim aparente. Então, aí saiu de Rio Branco de caminhonete, vai até Feijó, Tá. que é mais ou menos no meio do estado. 2 dias de logística para pôr combustível, alimentação, ajeitar tudo dentro do barco, os motores, dar uma ajeitada nos motores, né? Troca de óleo, levar óleo. O barco é da FUNAI, Da FUNAI. o alugado. Da FUNAI, não Da é da própria FUNAI. FUNAI. Da própria E é FUNAI. barco grande. Como é que é? Ou aqueles Aí- barquinhos de alumínio menorzinho. Depende da época do ano. Agora, nessa época que o rio está muito baixo, tem que ser o barco de alumínio. Tá. Ele tem uma vantagem que ele chega mais rápido na base, em torno de 4 dias. Esse é o mais rápido. Tá. De Feijó até chegar na base do Shinano, eu gasto 4 dias. Tá, mas então me explica. Então suponha que você encheu o barco de coisas, mantimento, combustível, tudo, e aí o barco sai 1 ou 2, 3, quantos barcos saem? Já teve caso de 3 barcos ou até mais. Ou de um só, depende de vários tudo bem. fatores. Aí o barco começa a ir. Sim, Sai a viagem. Aí a gente sai, né, com o barco carregado, né? Aham. Se despede de todo mundo que fica pra cidade. Tá. E vai embora. Cai algumas lágrimas, porque você vai demorar pra voltar. E aí você vai subir no rio e vai embora. Rio é o acima. dia inteiro de viagem. O motor tocando o tempo todo, rio acima. A gente fala Tá, subir. então tem um motorista. Como é que funciona? Tem. Então, O motorista geralmente é esse mateiro que eu te falei, que é um cara que conhece toda a floresta, o rio e a cidade. Ele é um morador local que mora antes de chegar na terra indígena. Ele mora 2, 3 dias. Quando você começou a trabalhar nisso e foi fazer a primeira vez esse trecho, não passou na tua cabeça o que eu tô fazendo aqui ou não? Passou. A primeira vez que eu subi o rio, que foi em 2013, a gente tava num barco. Na época a estrutura nossa era muito pequena, muito falha, assim. A gente tava num barco pequenininho, um motor de 5 HP. 5? De 5. Onde tinha. Não, tava em 2 barcos, né? Tá. O outro era motor de 10, mas motor velho. Tá. Os 2 motores quebraram no meio do caminho. E os 2 barcos, um furou, o outro quebrou. E a gente Na primeira ida? Na primeira ida. Esse trecho que hoje eu faço em 4 dias com esses barcos, na época a gente fez em 10 dias. Pra Em chegar na 10 base. dias? Na primeira subida. Na primeira vez que você estava indo lá, você era recém-entrado na FUNAI. Aí eu falei, eu não sei o que eu vim fazer aqui, entendeu? Porque você começa a viajar às 5h30 da manhã, ali para 6 e pouco, o sol começa a bater. Só que no barco não tem sombreamento, entendeu? Hoje a gente já tem uns barcos já mais modernos, com capota, mas na época não tinha. E chega ali para as 10 horas da manhã, o sol você já não tá aguentando. Tá. E o barquinho subindo. E o barco subindo sem parar. Ele vai de 5, 6 horas da manhã até 6 horas da tarde, direto. Subindo? Subindo o rio. A gente fala subindo porque indo pro lado do Peru, o rio vai subindo, né? Esse rio no ele vai dar no Rio Amazonas. A bacia amazônica, Então, vai dar no Rio Amazonas. E daí, no primeiro dia, chegava meio-dia, o sol era estonteante. Tá. Eu achava que não ia existir. Seu corpo fica mole, o seu senso de lógica, seu cérebro amolece os miolos, vamos dizer, com o tempo. E você de chapéu, boné, como é que você, na época você foi? Eu fui de chapéu. Aí a minha salvação, o meu lençol que eu levei pra dormir, que era branco, eu ficava com ele o dia inteiro em cima do corpo, assim, o dia inteiro. Caramba. E quase fiquei cozido de calor, assim. Foi muito impactante. Então o barco tá indo, aí a noite chega, como é que faz? Aí a gente para na beira da praia. Geralmente é uma praia, as praias bonitas, cheias de areia, né? Tem praias bonitas? Tem, dependendo da época do ano, a areia aparece. Aí, são praias muito lindas, assim, muito bonitas. À noite de lua cheia, assim, é coisa... Tá. Então, aí o barco para, e aí? Bom, aí a gente... Aí você procura um hotel pra dormir. Eu pego o celular e vou lá no Booking, né, pra fazer uma reserva. Mas não tem internet, não tem nada. Não, só lá na base que tem, porque o exército tem um sistema do CIPAN, né, que eu tinha te falado, que só lá que tem. Entre a cidade e a base que vai de 4 a 8 dias, dependendo da época do ano, não tem internet, fica totalmente sem então comunicação. aí o barco encosta... A gente encosta devagar, né? Os mateiros, sabe os lugares bons já de encostar. A gente decide se a gente vai fazer uma cabana com rabo de jacu, que são plantas que a gente faz. A gente faz um gol assim, de madeira de bambu, de tacana. E tem umas plantas que a gente faz tipo um telhado de folha. E embaixo a gente amarra as redes.
Tá. A gente descia, ou vão dormir na rede, ou vão dormir no chão. Às vezes a gente já aconteceu, dependendo de eu estar com índios, que eles dormiam na própria areia mesmo. Você só põe alguma coisa Como assim? assim. Você faz essa viagem com índios também, alguma vez? Não? Sim, a gente tem Mas, uma equipe de índios que como vai assim? junto. Porque nesse caso específico... Quantas pessoas cabem num barco? De 4 a 5, até 7, dependendo da carga do barco, né? Mas quando tá muito carregado, no máximo 4 pessoas. E Que barato. Aí você para e dorme. a gente para e dorme. Já aconteceu de eu estar com um grupo de índios, que a gente dormiu na areia mesmo, assim, da praia. Chegamos, deitamos. Eu perguntava, tinha um índio mais velho, né, assim, que ele conhecia muito. Não vai chover hoje? Não, não vai chover. Dá para dormir tranquilo aqui. E a onça? Não, a onça nós vamos pegar também. E eles dormiam os índios, todos espalhados na areia. Mas você já dormiu no mato? Já dormi no mato, já dormi na areia. E dá pra na dormir rede. de dormir e acordar de manhã ou você passa a noite acordado? Eu não sei como. Eu não... Como é que é essa experiência? Na primeira vez que eu subi o rio nesses 10 dias, eu tive um pesadelo com onça, que eu acordava assim, parecia que era um flash de raio, com o dente da onça em cima de mim. Tá. Eu fiquei atormentado, eu não consegui dormir na primeira noite, dentro da selva. Tá. Mas eu olhava para os índios Axanica, que tem o hábito cultural de dormir na areia, eles fazem cabaninha assim, fica dormindo. Eles dormiam tudo quietinho, nossa, silêncio, que nem uns anjos. Eu falei, não é possível com tanto medo esse índio dormindo assim. Às vezes criança, você vê assim, entendeu? Criança indígena. Aí você olhava pra eles, eu falei, é muita paz, né, pra eu que tá sentindo tanto perigo, né? Então, aí eu comecei a ficar mais calmo, mas só que eu demorei. Pra ir fazer um pipi, ir no banheiro, que diríamos no toalé, atrás da árvore, eu pegava uma faca, a gente usa faca de caça, e fazia aqui, segurando aqui, e olhando pros lados o tempo todo. Como se fosse ser atacado a qualquer momento. E aí os índios tranquilos. Não, eles davam risada de mim, que eu era muito apavorado. Eu tava muito estressado, muito apavorado à toa, entendeu? Olha. Então a gente tem essas dormidas, assim. O interessante é que você sobe preocupado com onça, com jacaré, com sucuri. Bom, os rios lá tem o quê? Tem onça, jacaré, sucuri, peixe elétrico, arraia, só essas coisinhas. Olha só. Então, aí você dorme e acorda. Como é que é assim? Aí, aí começa a amanhecer o dia seguinte? Umas 5 horas da manhã, né? A gente dorme, escolhe o jeito de dormir, que pode ser na rede, na areia, ou em rede em árvore também, de repente. Tem outro que é os batelão, barco grandes de ribeirinhos que fica sozinho lá na beira do... E aí de manhã a gente acorda ali umas 4, 5 horas da manhã, a gente passa um café, o café tem que ter, né? Café básico. Alguma coisa para comer. Dependendo da pressa, já aconteceu da gente comer sardinha e farinha por 3 dias. Ah, tá. Sardinha em lata. Sardinha em lata e farinha. Tá. Mas às vezes dá tempo de pescar, quando tem, dependendo da época, ou do tempo, ou de quem tá junto, dependendo do tipo da etnia que está junto. Já aconteceu de eu parar, a gente pescar, já assar o peixe ali na fogueira na hora e já comer. Ou senão a gente caiu da FUNAI que tá com pressa, a gente come uma sardinha com farinha durante os 3 dias para andar logo, entendeu? Tá. Depende da situação, assim. Então você acordou, entra no barco de manhã, toma um café. E vai embora. Liga o barco, abastece os motores, né? Dá uma checada em tudo. Começa ali de 5h30, 6 horas da manhã e toca direto até 6 horas da tarde. Às vezes a gente dá umas paradas... Não, toca direto que eu digo assim, tem uma paradinha para um banheiro, né? Alguma coisa. Muitas vezes a gente come dentro do barco mesmo, quando a gente tá com pressa. Se tiver com tempo, a gente para pra comer. Agora, existe o batelão, que é o que gasta 8 dias para chegar lá. E esse é o mais legal, porque você pode... O que é batelão? É um barco grande, coberto de madeira, que no Mato Grosso do Sul, ali naquela região, eles chamam de chalana. Chalana, aí é maior. É parecido, é grande. Vai mais gente. Vai mais gente, você pode levar um livro para ler, você tem a cozinha, você pode fazer um café, uma comida. Ele é coberto, é confortável. E esse rio, ele é navegável a maior parte do tempo? A maior parte do tempo. É um rio extremamente perigoso. Qual que é o nome do rio? Rio Envira. Envira? Envira, no Acre. Rio Envira, no Acre. Ele é extremamente perigoso porque... Por quê? O nível dele, esses rios altos da bacia amazônica, eles têm um nível, a variação do nível é muito rápida. Você tem inúmeros perigos, você tem redemoinhos que tem dentro deles. Eu já tive uma chance de passar dentro de um redemoinho uma vez. Você tem as árvores, durante uma certa época, as árvores gigantes da beira do rio vai caindo dentro do rio. Aí, quando o rio seca, você perambula por entre as árvores, você navega por entre as árvores secas. Aquelas árvores de ponta, você tá andando, tem um toco assim, de 3 metros de altura, passando do teu lado no barco, você passando do lado dele. Galhos, tem vários perigos nesse sentido. Dependendo da época do ano, tem um banco de areia, você tá em velocidade no barco, aí tem um banco, um rio fundo, de repente surge um banco de areia, o barco para na hora, todo mundo voa para fora do barco. Já aconteceu, já teve casos de uma enfermeira bater o nariz, quebrar o nariz não sei se quebrou, mas machucou muito feio, né? Que ela bateu no banco de alumínio da frente.
Eu mesmo já voei fora do barco, que ele para com tudo, você vai pra água, entendeu? Se ele bate a barriga num banco de areia e tu. Se você estiver ali, vamos dizer, a 30 por hora, Uhum. imagina você tá a 30 por hora, 40, e parar com tudo, o barco para com tudo. Não Vai tem todo como- mundo pra... Vai todo mundo junto. Tá. Já teve até histórias engraçadas lá, assim, nesse sentido. Então, o Tuta, então assim, 5, 6 noites. Até 8 dias e 8 Aí você tem que ir noites. dormindo cada hora. Na Cada verdade, dia num lugar diferente. então, mateiro, eu vou ver se eu acho na internet o Rio Eu Vi em vida para estar mostrando pro pessoal. Eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer um pequeno intervalo e você vai ver o vídeo 2 daqui a pouquinho. Um grande abraço, obrigado por ter ficado até aqui.